Saúde, irmãos, com a paz do Senhor. Estamos aqui para nossa segunda aula, segunda videoaula, cujo assunto é angelologia, do nosso módulo de Teologia Sistemática 3. E esse assunto, a angelologia, é um assunto que vem ocupando as cadeiras da teologia há um bom tempo, devido ao interesse das pessoas, sejam elas cristãs ou não, porque os anjos é um assunto de interesse de várias religiões, principalmente no esoterismo, né? As pessoas do esoterismo, eles têm muito interesse na figura dos anjos e acabam tendo visões deturpadas com relação a essa figura, né? Essa criatura de Deus que foram criados para servir a Deus, né? Então, hoje nós vamos aqui nessa videoaula tentar entender um pouquinho mais sobre esses seres interessantíssimos, maravilhosos, mas que têm o seu devido lugar na criação como servos de Deus, né? Não mais do que isso, não dignos de adoração, não dignos de honras, porque essas coisas as honras, as glórias, os louvores devem ser dadas somente a Deus. Vamos começar então. Existem claras evidências, né, da crença na existência dos anjos desde o início da era cristã. Uns eram considerados bons, outros eram considerados maus. Isso sempre foi uma atoante dentro da visão da figura dos anjos. Os primeiros, no caso, os bons, eram tidos em autoestima, né, como seres pessoais de elevada categoria. Quando a gente diz seres pessoais, a gente está dizendo seres que têm pessoalidade, ou seja, eles têm emoções, têm vontade, têm inteligência, enfim, características que lhe dão a capacidade de ter personalidade, né? São dotados de liberdade moral e engajados no jubiloso serviço de Deus, né? Empregados por Deus para atender o bem-estar dos homens. De acordo com alguns dos primeiros pais da igreja, né, os anjos têm corpos perfeitos e etéreos, ou seja, eles não têm pecado, né, e são etéreos, ou seja, não tem um corpo como o nosso, com um braço, perna, não pode ser tocado, por eles são seres espirituais, né? E essa convicção geral no caso, era que os anjos foram criados bons, mas alguns abusaram da sua liberdade e caíram, apartando-se de Deus. Satanás, que era originalmente um anjo de classe eminente, era considerado o chefe deles. Entendia-se que a causa da sua queda estava no orgulho e numa ambição pecaminosa, enquanto que a queda dos seus subordinados era atribuída à sua cobiça das filhas dos homens. Essa era a visão da igreja na época, né? Eles acreditavam que em Gênesis 6, quando vem dizendo que os filhos de Deus se casaram tomaram as filhas dos homens como mulheres, eles teriam caído. Eles entendiam que esses filhos de Deus eram anjos, né? E eles acreditavam que Satanás teria caído por causa do seu orgulho, da sua ambição pecaminosa, né? De querer ser igual a Deus, tomar o lugar de Deus, né? Enquanto isso, os demais anjos que não caíram em pecado permaneceram santos no lugar celestial. Este conceito como a gente estava dizendo, dos anjos terem caído
ser baseado com as filhas dos homens, era exatamente por causa da interpretação que eu acabei de citar de Gênesis 6, verso 2. Ao lado da ideia geral de que os anjos bons atendem às necessidades e ao bem-estar dos crentes, a noção específica de anjos da guarda para igrejas individuais e pessoas individuais era agasalhada por alguns, ou seja, na igreja primitiva, na igreja dos primeiros séculos, as pessoas acreditavam que existia um anjo da guarda para algumas igrejas individuais e para algumas pessoas, né? Então eles faziam essa identificação de anjos que ficavam ali o tempo inteiro para poder guardá-los. Essa ideia ela permeou toda a Idade Média dentro da Igreja Católica, e hoje ainda muita gente acredita que existem anjos da guarda e acendem vela para o anjo da guarda e fazem pequenos altares em suas casas para o anjo da guarda, né? Isso não condiz com a realidade bíblica. A palavra diz que Deus acampa seus anjos ao nosso redor, né? E isso, sem dúvida nenhuma, é para quê? Para nos guardar, para nos proteger. Mas de forma nenhuma nós devemos adorar esses anjos ou prestar cultos a esses anjos, porque eles estão ali por ordem do Senhor dos Exércitos, daquele que merece realmente culto. Nós devemos prestar culto e adoração ao nosso Deus, a Jesus Cristo de Nazaré, que é quem dá ordem aos anjos a nosso respeito, né? Por outro lado, calamidades de qualquer espécie, doenças, acidentes, perdas, muitas vezes eram atribuídos à influência danosa de espíritos maus, ou seja, de demônios. Quando a pessoa muitas vezes caía doente ou tinha uma perda de um parente por causa de morte, doenças, acidentes, terremotos e coisas do tipo, muitas vezes era atribuído a ações de demônios, né, nesse período. A ideia de uma hierarquia de anjo, ela já existia, né, já começava a surgir ali com Clemente de Alexandria, mas não era considerado próprio prestar culto a anjo nenhum. Essa ideia de fazer o altar para o anjo da guarda, essas coisas todas, começou um pouco mais para frente na Idade Média, apesar de alguns já fazerem isso ainda já na igreja primitiva, na igreja mais dos primeiros séculos. Santo Agostinho dava ênfase ao fato de que os anjos bons, por sua obediência, foram recompensados por Deus com o dom da perseverança. Esse dom trazia com ele, né, com esse dom, a segurança de que eles jamais cairiam. Ainda se considerava o orgulho como a causa da queda de Satanás, e isso permanece até hoje. Mas a ideia de que os demais anjos caíram por consequência da cobiça das filhas dos homens, se bem que ainda defendida por alguns, ela foi desaparecendo aos poucos sob a influência de uma exegese mais correta de Gênesis 6, verso 2, que fica muito claro, através da exegese correta, do entendimento correto, de que os filhos de Deus ali citados em Gênesis 6, 2, são os homens descendentes da linhagem de Sete, filho de Adão e Eva, que nasceu depois da queda de Caim, né, depois do homicídio de Caim em Abel, dele ter sido mandado embora. Adão teve um novo filho, esse filho chamado Sete, e daí começou a linhagem de homens que adoravam a Deus. Então esses homens foram chamados filhos de Deus, e as filhas dos homens certamente são as filhas daquele que caiu, que era Caim, ou seja, descendência da linhagem de Caim, que nós vamos ver no capítulo 4 de Gênesis, que a linhagem de Caim foi toda decaída, né? Inclusive a poligamia, ela começa com Lameque mata 2 pessoas,
Então é uma linhagem bem triste, né? Também se atribuía aos anjos que não caíram uma influência benéfica, ao passo que se acreditava que os anjos decaídos corrompem os corações dos homens, estimulam as heresias e geram moléstias e calamidades. Ou seja, é aquela história da influência de Satanás e seus anjos sobre as pessoas, né, para que essas cometam pecado. As tendências politeístas de muitos dos convertidos ao cristianismo fomentavam uma inclinação para dar culto aos anjos. Daí você começa a ter a implantação de culto a anjos, né? E esta prática foi condenada formalmente por um concílio reunido em Laodiceia, no 4º século depois de Cristo. Os pais da igreja se reuniram no 4º século depois de Cristo, em Laodiceia, e fizeram formalmente uma condenação a esta prática, dizendo que não deveria prestar culto a anjos. E durante a Idade Média ainda havia alguns que se inclinavam a admitir que os anjos têm corpos etéreos, mas a opinião predominante era de que eles são incorpóreos, ou seja, eles não têm corpo nenhum. Eles são simplesmente seres espirituais, enquanto antigamente se acreditava que eles tinham corpos etéreos. E corpo etéreo seria um corpo capaz de atravessar a parede, atravessar essas coisas assim, mas que seria muito parecido com o nosso, né? Teria uma forma física, né? Teria uma característica física, estariam limitados a um corpo físico. Enquanto depois, na Idade Média, já se admitia e se predominava a ideia de que eles são incorpóreos, ou seja, eles não possuem corpo, né? um corpo limitado, um corpo físico. E as aparições angelicais eram explicadas com a admissão de que, em tais casos, os anjos adotavam a forma corporal temporária para fim de revelação, como foi no caso com Gideão em Juízes, como foi o caso dos dois anjos que acompanhavam o anjo do Senhor diante de Abraão, o anjo que apareceu para Maria, o anjo que apareceu para Isabel, enfim, eram para fins de revelação e eram formas corporais temporárias admitidas por Deus, né? Quanto ao tempo em que os anjos foram criados, a opinião predominante é que eles foram criados no mesmo tempo da criação universal material, ou seja, eles foram criados no mesmo período, dentro dos 6 dias da criação, ficando admitido que ele tenha sido criado no primeiro dia, entre o período inicial, onde Deus criou os céus e a terra, e o começo do primeiro dia. Nesse momento, Deus teria criado os anjos. Já no período da Reforma, a gente não teve nada de novo, assim, grande ganho, né, quanto à doutrina dos anjos. Lutero, como Calvino, Armínio e outros tantos, tinham uma concepção muito segura do ministério dos anjos, né? E particularmente, eles percebiam a presença e poder de Satanás. Calvino acentuava o fato de que Satanás está debaixo do controle divino, ou seja, ele pode fazer, ele tem uma liberalidade para poder atuar, mas essa liberalidade dele está limitada ao controle de Deus, está limitada à soberania de Deus. E nós vamos ver essa situação, nós vamos ver essa realidade dentro do livro de Jó, porque ele não pôde tocar em Jó até que Deus permitisse, e até quando permitiu com limitação, e Satanás não pôde passar essa limitação dada por Deus. Então Satanás ele tem uma certa liberalidade para agir, mas essa liberalidade está debaixo do controle divino, e embora seja às vezes instrumento de Deus, ele só pode agir dentro desse limite prescrito, não pode passar esse limite. E os teólogos protestantes dessa época consideravam que geralmente os anjos
consideravam geralmente os anjos como seres espirituais puros, apesar de dois teólogos, o Zanchius e o Grotius, ainda falarem deles como possuidores de corpos etéreos. Tá? E o que é angelologia? A angelologia é o tratado teológico acerca dos anjos, ou seja, é o estudo sistemático dos anjos. É o estudo sobre os seres angelicais, seja eles bons, sejam eles ruins. A existência dos anjos é ensinada em pelo menos 35 livros da Bíblia, tendo a palavra anjo aparecendo em torno de 292 vezes em toda a palavra de Deus. Então é um assunto extremamente vasto. O problema é que, apesar de ser um assunto extremamente vasto e falado, ele está muito espalhado, está muito diluído na Bíblia. Então, na verdade, você precisa ter um trabalho de sistematizar muito corretamente para poder juntar todos os pontos e montar uma doutrina. Esse é o trabalho da angelologia. Bom, falando então um pouquinho mais acerca do culto aos anjos, né? Seguindo aqui a nossa linha do nosso módulo aqui. Não é incomum nós vermos hoje sites, revistas, programas de televisão, normalmente voltados para o esoterismo, né? Em que ensina oração para o anjo da guarda, simpatia para pedir proteção a anjo e outras práticas, né? De formas de agradar anjos ou de cultuar anjos que estão completamente fora da verdade bíblica. Entretanto, dentro do meio protestante também vemos movimentos que também trazem uma visão deturpada de como deve ser a relação com esses seres, né? Normalmente a gente vê pessoas dizendo assim: vamos orar para que o anjo do Senhor venha sobre nós. Não, a gente não tem que pedir para o anjo do Senhor vir sobre nós. Nós temos que pedir para que Deus cuide de nós, para que o Senhor esteja conosco. Eu particularmente peço para que Deus me proteja com a sua forte e poderosa mão, porque não tem anjo que suplante o poder da mão de Deus sobre as nossas vidas. Então não há nenhuma sombra de dúvida que mesmo dentro do meio evangélico a gente precisa colocar os anjos no seu devido lugar, porque tem gente esperando o anjo com espada de fogo, esperando o anjo trazer a bênção, esperando o anjo fazer a proteção, quando na verdade quem faz tudo isso, quem determina tudo isso é o Senhor, nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Kenneth Copeland, que é um dos mais bem-sucedidos mestres desse movimento chamado Confissão Positiva, diz que quando você usa a palavra de Deus em nome de Jesus, eles, os anjos, estão obrigados a seguir as suas ordens, ou seja, as minhas ordens. É interessante, porque assim, ele se apega a alguns textos do Antigo Testamento, onde profetas de Deus, que é um ministério diferente, não é o mesmo ministério, o ministério profético no Antigo Testamento é diferente do ministério profético do Novo Testamento, aonde nós vemos, por exemplo, Eliseu, que os anjos estavam ao seu redor e estavam sob as suas ordens, mas isso é uma coisa específica, uma situação específica, e que nós devemos ver o contexto dessa situação. O problema dessa frase do Kenneth Copeland, que parece ser muito atraente, e às vezes, numa olhada descompromissada, às vezes parece que não vai trazer nenhum problema, é que ele está querendo dizer o seguinte: olha, tudo que você determinar, tudo que você falar, os anjos que estão ali, você pedindo em nome de Jesus, eles vão ter que realizar, quando na verdade não é anjo que realiza nada, quem realiza é Deus, e quando Ele quer, Ele faz quando Ele quer, como Ele quer, e se Ele quiser, e se Ele não quiser também, Ele não vai deixar de ser Deus. A gente precisa, a confissão positiva,
é um movimento teológico que faz parte da teologia da prosperidade, que substitui a fé em Deus pela fé em si mesmo, partindo do princípio de que se decretarmos ou confessarmos algo crendo, isso se realizará. Isso é heresia. Isso é heresia porque não é o meu decretar, não é o meu confessar, não é o meu afirmar, não é o meu tomar posse, como eles costumam dizer, que vai realizar alguma coisa. Que vai realizar alguma coisa é a vontade de Deus. É Deus que vai realizar se Ele quiser, quando Ele quiser e como Ele quiser. Essa teologia ela muda a posição de Deus e do servo, colocando Deus como devedor de alguma coisa, como se Ele estivesse numa situação de devedor e nós estivéssemos em condições de credor de alguma coisa, quando tudo que Deus faz por nós é favor e merecido, é pela sua graça e pela sua misericórdia. E muito dessa deturpação da ideia da posição dos anjos dentro do culto está dentro desse movimento da teologia da prosperidade e da confissão positiva. Mas quem são os anjos? Anjo vem do grego ágelo, né, que é a tradução para o hebraico malak, que significa anjo ou mensageiro, né? Esses são espíritos que servem a Deus e ajudam os salvos. Lá em Hebreus 1,14 vai falar sobre isso. Foram criados santos, mas alguns se revoltaram contra Deus. Confira lá Judas 6 e 2 Pedro, capítulo 2, verso 4. Alguns se revoltaram contra Deus. E por causa de aparições teofânicas, como em Gênesis 16, capítulo 16, versos 7 a 13, e o não reconhecimento da pessoa de Cristo, considerando que ninguém podia ver Deus, Êxodo capítulo 3, 20 vai falar isso, que ninguém podia ver Deus. O judaísmo afirmava que os anjos haviam entregado a lei a Israel. Você pode ver essa crença judaica dentro do livro de Atos, capítulo 7, verso 53. É que o autor de Hebreu tomou os capítulos 1, capítulo 1, versos 13 e 14 e capítulo 2 todo, somente para tratar do ministério dos anjos, para poder exatamente colocar a figura do anjo no seu devido lugar, para não haver essa deturpação da figura dos anjos. Você quer saber qual é a verdadeira função do anjo, a posição dele dentro do ministério dos anjos? Veja capítulo 1, versos 13 e 14, capítulo 2 completo de Hebreus, e você vai ter a noção exata de qual é o ministério dos anjos. A Bíblia nos revela pelo menos 5 formas de servir a Deus que dão a razão à existência dos anjos. A primeira razão que que merece uma atenção é bem dizer o Senhor. Vamos dar uma olhada em Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6, versos 2 e 3, que diz assim, serafins estavam por cima dele. Vamos ler o verso 1 primeiro para poder dar a contextualização. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Essa, bem dizer o nome do Senhor, é uma das 5 funções dos anjos. Em Lucas 2, capítulo 2, versos 13 e 14, nós vamos ver, ao final da tentação de Cristo no deserto, os anjos vêm no capítulo 2, versos 13 e 14,
nós vamos ver os anjos logo após o nascimento de Jesus adorando o nome do Senhor. Eles foram vistos, os anjos foram vistos pelas pessoas adorando o nome do Senhor. Vamos ler capítulo 2 de Lucas, porque é uma passagem belíssima e para o nosso estudo ela é fundamental. Capítulo 2, versos 13 e 14, diz assim: E subitamente apareceu com um anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Isso aqui foi exatamente depois do nascimento de Cristo. A segunda razão da existência dos anjos é para cumprir as suas ordens, as ordens de Deus. 1 Pedro, capítulo 3, verso 22, vem dizendo assim, ó. 1 Pedro, capítulo 3, verso 22, que diz assim, ó: O qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. Então eles estão lá. A razão da existência dos anjos é para servir, para cumprir as suas ordens. E nós veremos em Apocalipse os anjos cumprindo as ordens de Deus quando eles derramam as suas taças, as taças da ira de Deus, né? Mas isso é papo mais para frente. A terceira função, que dá razão à existência dos anjos, é obedecer a voz da palavra de Deus. 2 Reis, capítulo 6, 2 Reis, capítulo 6, versos 17 e 18. Diz assim a palavra do Senhor: Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhes abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse: Fere, peço-te, esta gente de cegueira. Feriu-a de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Mas entenda, perceba que, ao contrário do que os teólogos da prosperidade tentam mostrar, Eliseu ele pede a Deus para que os anjos só seguem os soldados que vinham buscá-lo. E os anjos fizeram a vontade de Deus. E nós não podemos esquecer também, porque a palavra diz que segundo a palavra de Eliseu. Só que nós devemos lembrar que no ministério profético do Antigo Testamento, o profeta era a voz de Deus, ele era a boca de Deus na terra. Então, o que ele falava, se o homem estivesse consagrado a Deus, era palavra de Deus. Então, nós podemos ver e observar que essa condição de tentar, não, os anjos têm que obedecer a gente, não está correto. Eles obedecem à voz da palavra de Deus. A quarta razão de sua existência é ministrar em nome de Deus a favor dos santos. Lucas capítulo 24. Vocês vão entender o que eu estou querendo dizer aqui. Lucas capítulo 24. Verso 1 a 9. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. E encontraram a pedra removida do sepulcro, mas ao entrar não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: Por que buscais entre os mortos o que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos do como
de como vos preveniu, estando ainda na Galiléia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras e voltando do túmulo anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. Então nós vamos ver que uma das funções dos anjos é fazer isso, ministrar em nome de Deus. O Senhor havia falado com os apóstolos e com os discípulos que tudo aquilo iria acontecer, mas eles estavam duvidosos, eles haviam esquecido, tinham caído no descrédito. Porém, o Senhor ainda não estava na hora de aparecer para eles. Então, quem fez isso foi os anjos, e ministraram àquelas mulheres a lembrança daquilo que o Senhor falou para eles acerca da ressurreição. E a quinta razão da existência dos anjos, para a existência dos anjos, é fazer o que agrada a Deus. Mateus 26, 53. Evangelho de Mateus, capítulo 26, verso 53. Diz assim: acaso pensas que não posso rogar a meu Pai, e Ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? É interessante, porque os anjos, eles fazem aquilo que agrada a Deus. E se fosse do agrado de Deus que eles libertassem, se Jesus pedisse, seria do agrado de Deus. Se fosse isso do agrado de Deus, os anjos o fariam. Mas também, como não era do agrado de Deus que ele fizesse isso, e era agrado de Deus moer o Senhor Jesus na cruz do Calvário, então os anjos também não fizeram nada, porque essa é uma função dos anjos, agradar a Deus. Por isso que a gente não pode considerar como verdadeira a interpretação de Gênesis 6:2, quando dizem que os filhos de Deus foram ter com as filhas dos homens, porque se eles eram anjos, eles certamente não teriam essa postura, porque os anjos de Deus, após a queda de Satanás e seus anjos, seus demônios, Deus tratou de dar-lhes uma condição de que não teriam mais como cair. Essa condição, inclusive, é a mesma que a nossa quando chegarmos à glória, que nós receberemos um corpo transformado e incorruptível e a mente de Cristo. Com isso, nós certamente estaremos impedidos de cair novamente em pecado. Quando a gente se fala da natureza dos anjos, a gente vai dizer acerca de como é o anjo, né? Então, os anjos são seres criados. Lá em Colossenses 1,16, a gente vai ver Colossenses 1,16, diz assim: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Só Deus é eterno, só Deus vem da eternidade e vai até a eternidade. Todas as demais coisas têm um início, foi criado, está dentro da criação de Deus. E os anjos não são diferentes, eles são seres criados. Você ainda pode ver ainda Salmo 148, versos 2 a 5, que também vai falar sobre isso. São seres incorpóreos. Hebreus, capítulo 1, verso 14. Hebreus, capítulo 1, verso 14. Vai dizer assim: não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Quando ele diz que eles são espíritos, cai qualquer possibilidade deles terem um corpo.
eles são incorpóreos, eles são seres espirituais, então não cabe, é a mesma coisa, Deus não tem um corpo, Deus é um ser espiritual, ele é incorpóreo. Os anjos a mesma coisa, a diferença é que Deus, além de ser incorpóreo, está em todos os lugares, os anjos não têm essa condição. São agentes pessoais, ou seja, são seres que possuem pessoalidade. Capítulo 1 de Lucas, verso 19. Capítulo 1, verso 19. Vai dizer assim: respondendo-lhe o anjo, eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas. Ou seja, ele não era um ser inanimado, um ser irracional, um ser sem personalidade, não é uma força ativa, não é nada disso. Ele é uma pessoa, no sentido de personalidade. Ele tem um nome, ele tem consciência de si mesmo, ele estava ali cumprindo uma missão. Ele foi enviado para quê? Para poder falar o que? Das boas novas. Cabe a gente dar uma olhadinha também em 2 Samuel, capítulo 14. 2 Samuel, capítulo 14. No seu verso 20. Que vai dizer assim: para mudar o aspecto deste caso, foi que o teu servo Joabe fez isso. Porém, sabe, meu Senhor, segundo a sabedoria de um anjo de Deus, para entender tudo o que se passa na terra. Ou seja, anjo tem sabedoria. Se o anjo não tivesse sabedoria, tudo bem, poderia não ser uma pessoa, mas só pode ser uma pessoa ou ter personalidade quem tem sabedoria, quem tem emoções. É o mesmo caso do Espírito Santo, guardado as devidas proporções. O Espírito Santo é Deus, o anjo é um anjo, mas só a nível de comparação, porque muita gente diz que é forçativa, muita gente diz que não é uma pessoa. No entanto, nós vemos essas características de emoção, vontade, intelecto, tudo isso faz parte da personalidade de um ser. São imortais, né? Se eles não possuem um corpo, só Deus pode destruí-los, né? Não tem nada mais a não ser Deus que possa destruí-los. São numerosos. Capítulo 5 de Apocalipse, verso 11, dá mais ou menos uma ideia de quantos são os anjos, né? Que diz assim: vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares. Ou seja, é incontável. É incontável. Não tem como a gente ter uma ideia de quantos e tantos anjos foram criados. Tem as categorias de anjo, né? A Bíblia ela cita algumas categorias de anjo que eu particularmente fujo um pouquinho da questão de hierarquia, porque a Bíblia não dá muita margem, tirando um ou outro, né? Os serafins, que só são citados em Isaías 6:2-7, né? Que são aqueles que estão adorando diretamente ali ao Senhor, certamente são anjos de uma classe maior, né? E tantos outros, mas numa forma geral a gente não tem assim como dar assim, a hierarquia, mas são características, são categorias de anjos citados na Bíblia, né? Primeiro, básico, são anjos, né? Lucas 1:26-27. Tem o arcanjo, Judas 9. Tem o querubim, Isaías 37:16. Serafins, esse você só vai encontrar em Isaías 6, versos 2-7. Seres viventes, Ezequiel capítulo 1, versos 5-14. Anjos das nações, Daniel 10:13 e verso 20. Anjos eleitos, 1 Timóteo 5:21. Anjos com designações específicas, né? Anjos que tem algumas ações específicas, né?
e anjo do Senhor. Anjo do Senhor é um anjo, nós vemos algumas vezes no Antigo Testamento. Quanto ao caráter moral dos anjos, nós vamos ver que eles são obedientes, 1 Pedro 3:22, são reverentes, Neemias 9:6, são sábios, 2 Samuel 14:20, são mansos, Judas 9, são poderosos, Salmos 103:20, e são santos, Apocalipse 14:10. Eu sugiro que você pegue essas referências e confira na sua Bíblia para poder ter uma conexão melhor na sua cabeça. Outro assunto interessante tratado na angelologia é a questão da habitação dos anjos, né? Baseado em 2 Coríntios 12:2, vamos dar uma olhadinha lá só para a gente contextualizar e entender do que nós vamos falar. 2 Coríntios 12, verso 2 diz assim, ó: conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Ele vai falar da questão do terceiro céu, né? Então nós vamos, baseado em 2 Coríntios 12:2, a gente já tem em mente que há 3 céus. O primeiro céu seria a atmosfera terrestre. O segundo céu seria o firmamento, né? No caso o universo, como dito, o espaço. E o terceiro céu, que é a presença de Deus. Não estamos falando de algo que você pode localizar em um lugar, mas é a presença de Deus. Esse terceiro céu se Deus está em todo lugar, essa presença de Deus está em todo lugar. Então esse terceiro céu seria um lugar mais alto do que qualquer parte que você imaginar, né? Essa doutrina se fortalece muito com Hebreus 4:14. Vamos dar uma olhadinha lá em Hebreus capítulo 4, verso 14, que vai dizer o seguinte: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Ou seja, Jesus ele penetrou os céus. Então, na verdade, nós temos a configuração, o fortalecimento dessa doutrina de 3 céus, né, em cima de Hebreus 4:14, que vai falar numa pluralidade de ambientes, né, dizendo que Jesus passou pelos céus até chegar à presença de Deus. Sabido isso, né, combinado com o fato de que o Senhor está assentado acima de todo o principado, autoridade, poder e domínio, como está lá relatado em Efésios 1, verso 20 e 21, pode sugerir então que os anjos habitam no segundo céu. Porém, isso não é um ponto pacífico entre os teólogos, e existem outras abordagens. Eu não vou entrar nelas aqui, mas fica a ciência de que existem outras abordagens em relação a isso. Essa é a configuração mais aceita entre os teólogos contemporâneos. E aí, finalmente, agora a gente teria que falar, não tem como, a gente seria um ser que não faço a menor questão de falar dele, mas infelizmente ele faz parte desse estudo e nós temos que falar dele, Satanás e os seus anjos, né? Além dos anjos bons, nós temos esses anjos maus, cujo prazer está em opor-se a Deus e combater a sua obra. Para eles não tem perdão, não há perdão para Satanás e seus anjos. São criaturas de Deus, não foram criados como maus, assim como o homem. Eles foram criados perfeitos, foram criados santos, porém eles escolheram o mal, escolheram pecar. Essa foi a mesma condição do homem. O homem foi criado santo, foi criado perfeito, mas escolheu pecar. E Deus viu tudo que tinha criado e estava muito bom. Então, quando a gente vê isso em Gênesis 1:31, a gente não tem como pensar que a queda de Satanás e seus anjos tenha ocorrido antes dos 7 dias da criação. Certamente ela tem que ter ocorrido depois. Existem 2 passagens da Escritura que implicam
claramente que alguns anjos não mantiveram a sua condição original, mas caíram do estado que estavam e se tornaram anjos caídos, né? 2 Pedro 2,4, vamos dar uma olhadinha em 2 Pedro 2,4 para poder a gente ter uma ideia melhor do que estamos falando. 2 Pedro capítulo 2, verso 4, vai dizer assim: ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para o juízo. Isso, quando ele diz que Deus não poupou anjos quando pecaram, ou seja, eles tiveram uma condição antes de pecar. Antes de pecar, eles estavam numa situação. Quando eles pecaram, que Deus não os poupou e os lançou no inferno. Judas, no seu verso 6, vai dizer assim: e a anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Ou seja, Judas é muito claro. Se em 2 Pedro alguém ainda quer discutir alguma coisa com relação à origem dos anjos caídos, fica muito claro em Judas 6 que eles não guardaram o seu estado original, ou seja, eles tinham uma situação de perfeição, tinham uma situação de santidade, mas eles não guardaram, e com isso eles foram punidos, foram julgados por Deus. Satanás aparece na Escritura como um reconhecido chefe dos anjos decaídos, né? Ao que nos parece, ele era originalmente um dos poderosos príncipes do mundo angelical. Ele veio a ser um líder, né, dos que se revoltaram contra Deus e caíram. O nome Satanás revela-o como um adversário, não do homem. O homem, ele é adversário em segundo plano, mas em primeiro lugar ele é adversário de Deus, né? Ele investe contra Adão, que é a coroa da produção de Deus, e forja a destruição deste ser. Para quê? Para poder atingir a Deus. Por essa razão, por essa forma de atuar, atacando o homem de forma a querer destruir o homem, ele ganha o nome na Bíblia, no livro de Apocalipse, capítulo 9, verso 11, de Apolion, ou destruidor, né? E ele ataca Jesus quando ele empreende a obra de restauração. Quando Jesus está fazendo a obra de restauração, Satanás vai contra Jesus. Depois da entrada do pecado no mundo, Satanás ele passa a ser chamado de Diabolos, ou seja, traduzindo para o português, seria acusador. Essa é a condição que ele tem eternamente, ele fica eternamente nessa condição de acusador, acusando continuamente o povo de Deus. No livro de Apocalipse, capítulo 12, verso 10, capítulo 12 de Apocalipse, no verso 10, vai dizer assim: então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Satanás, ele está diariamente, o tempo inteiro, 24 horas por dia, nos acusando diante de Deus, porque essa é uma posição que ele adotou quando o pecado entrou no mundo. O pecado entrou no mundo, ele passa a acusar o homem. Visto Jó, o livro de Jó nos mostra isso. Deus, quando pergunta a ele se tem visto o seu servo Jó, a primeira coisa que ele faz é acusar Jó de não blasfemar do nome de Deus, porque ele possuía bens de Deus, né? Ele também é apresentado na Escritura como o originador do pecado. Em Gênesis 3, verso 1 e verso 4, vai mostrar isso. No livro de João,
capítulo 8, verso 44, na segunda carta aos Coríntios 11:3, na carta de 1 João 3:8, Apocalipse 2:9, Apocalipse 20, verso 2 e também no verso 10. E ele aparece também como o chefe dos que caíram. Mateus 25:41, 9:34, Efésios 2:2 vai colocá-lo nessa situação. E ele continua sendo líder das hostes angelicais, que arrastou consigo a terça parte dos anjos, né? E as emprega numa luta incessante, numa resistência a Cristo e ao seu reino. A gente sabe que ele é um derrotado, mas infelizmente sobre a vida de muitas pessoas ele tem prevalecido. Ele não vai vencer contra Deus, mas muitas pessoas têm brincado com o poder de Satanás e têm perecido, têm morrido e estão com suas almas destinadas ao inferno por causa da não observância da vontade de Deus e abrindo espaço, dando margem para Satanás brincar com as suas vidas e ceifá-las, porque esse é o objetivo dele. Ele veio para isso: roubar, matar e destruir. Eu sugiro que os alunos do seminário leiam o módulo. Aqui no nosso módulo ele vai falar também sobre algumas características de Satanás dentro do livro de Apocalipse. Antes de encerrar, eu só gostaria de lembrar que Lúcifer não é um nome. Lúcifer é o aportuguesamento de uma palavra latina, quando foi traduzido para o latim, que significa estrela da manhã ou luz da alva, né? Nós vamos encontrar isso lá em Isaías, quando vai falar da figura da revolta de Satanás. E aí ficou essa questão de que Lúcifer seria um nome. Lúcifer não é um nome, tá? De resto, eu sugiro que leiam o módulo, pois aqui vai falar algumas coisas acerca de Apocalipse, algumas características de Satanás, que ele como ele é aparentado em Apocalipse, como por exemplo a serpente, né? A antiga serpente, ele é lembrado, né? Esclarecendo Gênesis 3, mostrando lá que Satanás, a antiga serpente, né? Mostrando que ele que tentou o homem. Vai aparecer também como Beuzebu. Vai falar também sobre o dragão, que aparece no Apocalipse 12:3, né? Como sendo a comparação à astúcia e malignidade, né? E o veneno do dragão com a figura de Satanás, né? Mostrando essa característica dele de ser mau, astuto e venenoso, né? Ele também vai aparecer também como tentador, né? Em Mateus, 1 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 5, vai falar sobre isso. Príncipe deste mundo, né? Satanás, ele João, capítulo 12, verso 31, João 14:30 e João 16:11, ele vai ser chamado de príncipe deste mundo, né? E outras características. De resto, nós já falamos tudo, mas no módulo está mais aprofundado. Sugiro que leiam e estudem bastante, porque a prova será bem difícil. E eu sugiro que estude bastante e não percam na última aula do módulo. Será uma aula de revisão, onde nós faremos aqui a leitura e a resposta dos questionários para poder ajudar no entendimento. Amém? Agradeço a sua atenção, desejo que Deus lhe abençoe e que fique na paz de Cristo, em nome de Jesus.